Pessoal, essa é uma história delicada, é uma história pesada, então eu acho prudente vir aqui e necessário, antes de mais nada, fazer um aviso muito importante, dizer que essa é uma história de ficção de terror, mas ela faz referência a um local real, um local onde muitas coisas aconteceram, então quis deixar claro que não temos a menor intenção aqui de desrespeitar nenhum acontecimento, família ou a história do local. A Aokigahara por si só carrega um histórico assustador, mas eu descobri que o pior não é nem entrar nela, é descobrir tarde demais alguns detalhes muito importantes. Sejam muito bem-vindos ao último upload. Eu conto com vocês para se inscreverem no canal e ativarem as notificações para mais histórias como essa daqui. Vídeos todos os dias, às 18 horas. Eu não fui até o Japão procurando terror, nem aventura, muito menos histórias para poder contar depois. Eu fui porque eu estava exausto, cansado de um jeito que não melhora com sono. Cansado de uma maneira que não se resolve num fim de semana sozinho, nem numa viagenzinha improvisada, muito menos com aqueles tipos de conselhos vazios que as pessoas dão quando não sabem bem o que dizer. Era um cansaço fundo, da cabeça, da vida, de mim. Eu precisava desaparecer por alguns dias, não no sentido dramático que as pessoas usam quando querem chamar atenção, no sentido silencioso e perigoso. No sentido de não querer atender ninguém, não explicar nada, não ter que sustentar a própria existência para os outros por algumas horas. Só isso. Foi assim que ouvi falar da floresta Aokigahara. Um nome que já parece pesado antes mesmo de você saber o que existe ali dentro. Me disseram que ela era silenciosa, densa, que tinha inúmeras trilhas, placas e que era um poço de histórias. Histórias demais. Eu devia ter entendido que isso já deveria ser o suficiente, mas eu estava num estado de espírito em que lugares escuros parecem acolhedores de longe. E esse foi meu primeiro erro. O segundo foi continuar até a entrada. Eu cheguei perto da entrada no fim da tarde. O céu ainda estava claro, mas a borda da mata engolia a luz de um jeito esquisito. Eu poderia jurar que ali dentro da floresta já era muito mais tarde do que do lado de fora, por mais esquisito e estranho que isso possa soar ou parecer. Mas não, eu não liguei para esse sinal claro. Havia uma placa de madeira bem ao lado da trilha, velha, escurecida pela umidade e rachada por conta do tempo. Presa nela com 2 pregos enferrujados havia uma folha, amarelada nas bordas, levemente úmida e escrita à mão. No topo, em letras tortas, estava escrito: leia as regras antes de entrar na floresta de Aokigahara. Logo abaixo, numa caligrafia menor, havia uma frase que me fez rir de nervoso já na primeira leitura. Se você encontrou esta lista, ainda há tempo. Se ignorar qualquer uma das regras, a floresta vai perceber você. E quando ela percebe, ela não se esquece. Eu devia ter ido embora só por causa disso, mas não fui. Fiquei parado diante daquela placa por alguns segundos, com o vento passando fraco entre os galhos do lado de fora, enquanto a parte de dentro da mata parecia me observar em silêncio. Então eu li. Regra número 1. Não entre na floresta se ela estiver silenciosa demais. Você deve ouvir alguma coisa, vento passando entre as folhas, insetos, galhos se movendo, o som do próprio mundo continuando sem você. Se tudo ficar silencioso por mais de 10 segundos, vá embora. Esse silêncio não é natural, não é ausência de som, é atenção. Regra número 2. Se encontrar fitas, cordões ou marcas presas nas árvores, não siga nenhuma delas. Algumas foram deixadas por pessoas que tentaram se orientar, outras não. Se uma marca parecer chamar você mais do que orientar, afaste-se dela imediatamente. Se apenas uma delas estiver se movendo, mesmo sem vento, não olhe por muito tempo e não siga nada que pareça conhecer o caminho melhor do que você. Regra número 3. Nunca responda se ouvir alguém chamando seu nome.
Não importa se a voz parecer familiar, não importa se soar como alguém que você ama, não importa se ela vier chorando, pedindo ajuda ou dizendo que finalmente encontrou você. Se o que está na floresta aprende seu nome, não dê a ele a sua resposta também. Ficar em silêncio pode ofender alguma coisa ali dentro, mas responder convida. Regra número 4. Se encontrar um objeto que pertence a você, não toque. Não se aproxime. Não tente entender como ele foi parar ali. Não diga em voz alta onde ou quando o perdeu. A floresta usa lembranças quando percebe que o medo sozinho ainda não é o suficiente. Se uma coisa sua estiver esperando por você no chão, então alguma coisa já sabe mais do que deveria. Regra número 5. Se perder a noção do tempo, pare de andar. Não confie no relógio, não confie na luz, não confie no seu próprio corpo. Sente-se, feche os olhos por alguns segundos, escute a própria respiração até reconhecer que ela ainda é sua. Se continuar andando quando o tempo estiver errado, pode acabar obedecendo a um ritmo que não é mais do mundo real. Regra número 6. Não aceite a ajuda de ninguém que apareça limpo demais. Lama, umidade, folhas e arranhões fazem parte de quem entrou de verdade nas trilhas dessa floresta. Se alguém surgir intacto, seco, calmo e equilibrado demais, questione de onde essa pessoa veio. Se ela disser que conhece a saída, não siga. Se perguntar sobre as regras sem que você tenha mencionado nada, vá embora na direção oposta e não olhe para os pés dela por muito tempo. Regra número 7. Se ouvir alguém chorando, não procure. Tape os ouvidos se precisar, continue andando, não diga tem alguém aí, não ofereça ajuda. O choro nunca quer ser encontrado, quer ser seguido. Se o som parecer humano demais, é porque foi feito para isso. Regra número 8. Se a floresta ficar clara, acolhedora ou bonita demais, você simplesmente está no lugar errado. A Aokigahara não oferece alívio sem cobrar alguma coisa em troca, alguma coisa muito valiosa. Se o ar parecer leve demais, a luz quente e reconfortante demais e o silêncio confortável, não permaneça. Não se sente, não descanse e muito menos entre no que parece um refúgio. Lugares bonitos demais dentro da floresta quase nunca pertencem aos vivos. Regra número 9. Se encontrar a saída rápido demais, não saia. Observe primeiro. A saída verdadeira parece o mundo, a falsa parece uma lembrança do que seria o mundo. Se não houver som do lado de fora, não atravesse. Se tudo parecer certo demais, espere um pouco. A pressa de ir embora é uma das coisas mais fáceis de usar contra você. Eu percebi que existia uma regra número 10, mas talvez fosse pelo meu cansaço ou pelos garranchos em um parágrafo longo, eu simplesmente não dei mais importância. Soltei uma risada nervosa, dobrei o papel, guardei no bolso do casaco com cuidado e finalmente entrei. No começo, a floresta parecia normal. Escura, com certeza, úmida, fechada, com árvores altas demais, raízes atravessando o chão e uma névoa fina que ficava baixa entre os troncos, como se não quisesse subir, simplesmente se recusasse. Nada ali gritava sobrenatural, nada parecia impossível demais. Era só um lugar onde a luz chegava cansada. E talvez tenha sido exatamente isso que me fez continuar. Eu sentia sem dúvidas uma tristeza ali, uma tristeza antiga, espalhada, sem forma. Não era um lugar agressivo, era um lugar pesado. Eu andei alguns minutos ouvindo as próprias botas na terra úmida, tentando convencer a mim mesmo de que todo o clima daquele lugar vinha das histórias que as pessoas contavam sobre a floresta. Foi então que comecei a ver fitas. Primeiro uma branca presa num tronco à direita da trilha, depois outra, mais à frente, virando à esquerda, outra fita. Lembrei da segunda regra, mas aquilo não me assustou de imediato. Pareciam marcações simples deixadas por gente que entrou ali e quis garantir algum caminho de volta. Então, vi a fita vermelha. Ela estava mais para dentro da mata, amarrada num galho fino, longe o bastante para não parecer parte da trilha principal. Eu teria seguido andando normalmente se não fosse o movimento. Só ela balançava. Nenhuma folha em volta se mexia, nenhum galho acima parecia se dobrar com o vento. Só a fita. Havia alguma coisa profundamente errada naquele pequeno movimento. Não porque fosse violento, mas porque parecia intencional.
Parei, olhei por tempo demais e por alguns segundos tive a impressão absoluta de que aquilo não estava apenas se mexendo, estava me esperando que eu notasse. Desviei o meu olhar na mesma hora e continuei andando mais rápido do que antes. Não olhei para trás, não a segui, mas bastou aquele detalhe para a floresta deixar de ser apenas um lugar triste. Ela passou a parecer um lugar atento. Continuei pela trilha, tentando focar no chão, nas raízes, na minha própria respiração, e foi então que o som simplesmente desapareceu. Não foi aos poucos, foi tudo de uma vez. O vento sumiu, as folhas pararam, até o ruído das minhas botas no solo acidentado pareceu morrer antes mesmo de encostar no chão. Eu parei imediatamente. A primeira regra subiu pela minha espinha inteira. Não entre na floresta se ela estiver silenciosa demais. Contei mentalmente 1, 2, 3. No 5, as minhas mãos já estavam frias e suadas. No 8, senti aquela impressão irracional de que alguma coisa, em algum lugar entre as árvores retorcidas, havia parado para me ouvir. No 10, eu devia ter voltado. Eu devia ter obedecido. Mas, como o vento voltou de repente, agitando os galhos mais altos, como se nada tivesse acontecido, fiquei parado sem saber se aquilo era alívio ou pior. Porque a regra não dizia que o silêncio duraria. Só dizia que, se ele viesse, eu deveria ir embora. E eu não fui. Caramba, acho que eu tô ficando completamente louco. Segui em frente. Esse foi o momento em que tudo começou de verdade. Mais adiante ouvi meu nome, baixo, perto, suave. Edu? Meu corpo travou de um jeito que não parecia medo normal, racional. Foi como se a voz tivesse atravessado o ar e encontrado alguma coisa exata dentro de mim. A terceira regra: nunca responda se ouvir alguém chamando seu nome. Na primeira vez eu não reconheci de quem era a voz, apesar de ter me paralisado. Na segunda reconheci. Minha esposa. Não era uma voz parecida, muito menos uma lembrança vaga. Era a voz dela, a mesma cadência, o mesmo tom, a mesma forma carinhosa de falar meu nome, como se me encontrasse depois de uma preocupação longa. Minha boca abriu num reflexo, mas eu não respondi. Também não me virei. Eu fiquei parado, imóvel, esperando, amedrontado. A voz não repetiu uma terceira vez. Em vez disso, ouvi uma movimentação lenta entre as árvores, em algum ponto à minha direita. Não parecia um ataque, não parecia pressa, parecia aproximação cautelosa. Como se alguma coisa estivesse mudando de lugar só para ver melhor quem eu era. Comecei a andar sem olhar para o lado, já estava ficando completamente paranoico. Estava andando mais rápido agora, sem correr. Os passos, ou fosse lá o que era aquilo, me acompanharam por alguns segundos. Depois sumiram, ou se afastaram. Até hoje eu não sei discernir. Simplesmente decidiram não precisar mais fazer barulho. Continuei andando com a mão dentro do bolso e apertando a folha amassada das regras, tentando não pensar no fato de que eu já tinha quebrado a regra mais importante de todas sem perceber, a de achar que aquelas instruções eram um exagero. O medo, quando cresce assim, não vem em explosão, ele vem em acúmulo. Uma coisa errada, depois outra, depois mais outra, cada uma pequena o bastante para você continuar. Juntas, grandes o bastante para você já não saber mais em que ponto deveria ter voltado, ou o tamanho do estrago causado. Foi então que cheguei finalmente a uma clareira pequena. No centro dela, no chão escuro e úmido, havia um objeto. Azul, metálico, pequeno, com o número 37. Eu demorei um segundo para reconhecer, e quando reconheci, meu estômago afundou. Era um chaveiro meu. Um chaveiro que eu tinha perdido anos antes num apartamento em que morei por pouco tempo e de onde saí carregando coisas demais na cabeça e de menos nas mãos. Apesar disso, eu lembrava nitidamente da rachadura no canto da peça azul. Lembrava do barulho dele batendo na mesa, lembrava do dia em que ele desapareceu. E agora, sem explicação alguma, ele estava ali, no meio da floresta. A quarta regra me atingiu inteiramente. Se encontrar um objeto que pertence a você, não toque. Fiquei onde estava. Eu nem me aproximei. Não me abaixei, só olhei. E acho que foi isso que mais me apavorou. O objeto não parecia encontrado, parecia colocado. Como se não tivesse caído ali, como se estivesse à espera. O chaveiro estava limpo demais, sem barro, sem folha grudada, sem sinal de tempo. Eu dei um passo para trás, depois outro.
vacilante, e no segundo passo tive a impressão de ver o material mudar levemente a posição, como se alguma coisa por baixo ou ao lado dele tivesse se ajustado quando percebeu que eu não me aproximaria. Não parei para confirmar. Saí daquela clareira no mesmo instante, de costas nos primeiros 2 passos, antes de virar e seguir pela trilha. Agora eu já não tinha nenhuma dúvida. A floresta não estava só tentando me assustar. Ela estava testando o que me faria quebrar. Continuei andando por mais tempo do que pretendia, sem olhar para o relógio, sem confiar muito em direção. Eu já estava exausto, eu não tinha a menor intenção de ir mais a fundo, mas também, na altura do campeonato, não tinha também a menor certeza de onde ficava o raso, a parte segura. Foi nesse estado completamente confuso que ouvi o choro. Baixo no começo, depois mais claro, vindo de algum ponto à frente entre as árvores. Um choro humano, sofrido, irregular, contido como de alguém que tenta não fazer barulho, mas não consegue. Parei na hora, a 7ª regra. Se ouvir alguém chorando, não procure. Levei as 2 mãos aos ouvidos, mas ainda dava para escutar, talvez por ser próximo, ou porque o som parecesse atravessar mais do que o ar. A verdade é que, de tudo que eu tinha visto até ali, aquilo foi o mais difícil de ignorar. Porque a voz que chama seu nome pode ser armadilha, mas o choro parece dever, e ignorar isso parece culpa. Parece a chance de ainda fazer alguma coisa certa dentro de um lugar errado. Eu dei 2 passos na direção do som. 2. E parei. Porque junto do choro veio outra coisa. Baixa, quase escondida, uma respiração funda demais, pesada demais, perto demais, não de quem chorava, mas de quem estava esperando que alguém fosse até lá verificar. Eu recuei no mesmo instante. O choro continuou por mais alguns segundos, depois cessou de uma vez, seco, brusco, como se tivesse entendido que não seria seguido. Fiquei imóvel por um bom tempo. Fiquei ali congelado, ouvindo o som do meu próprio coração palpitando com força. Tomei coragem e segui em frente. Eu já não me sentia perdido, mas já não me sentia inteiro também. Existe uma diferença. Um corpo pode continuar andando na direção certa e a mente já pode ter entrado em qualquer outra coisa. E foi assim que a saída apareceu. De repente, sem construção, sem transição, sem o esforço que uma saída real costuma exigir. A trilha simplesmente se abriu diante de mim, reta demais, limpa demais, segura demais. Lá na frente, além das árvores, dava para ver a estrada, o acostamento, a claridade de fora, o fim da mata. Meu peito quase cedeu de alívio. Foi instantâneo, como se todo o meu corpo tivesse esperado por aquilo desde o meu primeiro passo. Eu já ia naquela direção quando a 9ª regra me atingiu como um raio. Se encontrar a saída rápido demais, não saia. Parei, observei. Do lado de fora, tudo parecia certo, mas não havia som. Nenhum carro, nenhum pássaro, nenhum vento. A imagem estava ali. A vida não. Fiquei olhando, tentando convencer a minha própria cabeça de que era só distância, só ângulo, só nervosismo. Foi então que percebi uma figura do outro lado da estrada, parada, me encarando. Eu demorei um segundo longo demais para entender. Aquela figura era eu. Ou alguma coisa usando a minha forma. Mesma altura, mesmo casaco, mesmo corpo. Mas o rosto estava errado. Não estava deformado, só satisfeito demais. Como se soubesse que eu estava cansado o suficiente para aceitar qualquer promessa de fim. A cópia ergueu a mão e fez um gesto calmo para que eu atravessasse. Devagar, sem pressa, quase gentil. Eu dei um passo para trás, vacilante na mesma hora. A imagem da estrada pareceu vibrar como um reflexo em água mexida. Então a saída se desfez. A linha reta, tão simples, sumiu, a claridade perdeu o contorno e o que havia diante de mim voltou a ser só mata. Não, isso já foi longe demais, eu devo estar ficando maluco. Coloquei então a minha mão tremulante dentro do bolso do casaco, na lista de regras, e puxei ela, dessa vez mais focado em tentar perceber se tinha passado algum detalhe despercebido. Foi então que assim eu consegui ler, finalmente, a última regra. Regra número 10. Se você só entender a 10ª regra quando já estiver perdido, então talvez já seja tarde demais. Até o próximo vídeo.